Ausente, andei viajando, estava de férias, mas estou de volta. Eu acho que eu fiz uma live semana passada, no meio da semana, e agora nós estamos aqui para uma live nesse domingo, dia 6 de outubro de 2024, dia das eleições municipais, e nós estamos no horário das 3h20, 15h20 da tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem for chegando, curte a live, compartilha a live, e hoje nós vamos falar sobre lei da atração. Será que a lei da atração funciona? Você vai saber até o final desse vídeo, e também já vou colocar aqui nove passos para você praticar a lei da atração na sua vida e fazer ela funcionar. Até o final do vídeo você vai saber desta live. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Me conta de que local que você está me assistindo para eu poder mandar um abraço para você. E como sempre, eu vou conectar aqui meu computador para eu acompanhar também aqui pelo computador. Eu estou pelo celular, mas gosto de acompanhar pelo computador para ver os comentários de vocês, para mim ficar melhor. Ops, pronto, já conectei. Então vamos lá? Vamos lá para o primeiro aspecto, primeiro passo para você utilizar a lei da atração de forma correta. Antes de falar desse primeiro passo, eu já vou dizer para você o seguinte, que existem algumas pessoas que dizem a lei da atração não funciona para mim. E aí eu tenho que discordar de você, com todo respeito, com toda educação, é claro. A lei da atração sempre funciona. O sistema, né, da lei da atração, porque ela é uma lei fixa, ela não muda. Ela, resumidamente, a lei da atração vai nos dizer que semelhante atrai semelhante. Então, se você está praticando a lei da atração na dúvida, é a dúvida que volta para você, ou algo similar a essa energia, porque tudo é energia, tudo é vibração, e nós estamos nos comunicando com o universo em termos energéticos, em termos de frequências, frequência vibracional. Então, como anda a sua frequência? Porque é essa frequência que você emana, que você emite, que retorna para você. Então, dito isso, nós já vamos trabalhar com o primeiro aspecto, o primeiro passo aqui para você ver resultados rapidamente em você, é a reprogramação mental. Por quê? Porque nós somos programados, nós aprendemos coisas desde muito cedo, desde a barriga da nossa mãe, nós estamos recebendo influências externas, e essas influências vão trazendo para a gente as crenças. Nós somos formados de crenças, crenças positivas, crenças limitadoras, mas elas estão aí, e infelizmente acabamos sendo inclinados a pensar de maneira não muito positiva, de maneira negativa. E isso influencia a forma como nós vemos as coisas à nossa volta. Por quê? Porque quando estamos neste formato, estamos vendo o lado ruim das coisas. E isso não é bom, porque nós estamos focando o nosso pensamento e o nosso sentimento naquilo que nós não queremos. Lembra que eu falei da frequência vibracional, que nós estamos nos comunicando com o universo por meio dessas frequências? Então é isso, aquilo que você coloca o seu foco energético é aquilo que tende a voltar para você. Então, se você teve uma formação mais voltada para um pensamento mais pessimista, mais negativo da vida, que as coisas são muito difíceis, ou que as coisas são muito impossíveis, que só um grupo seleto de pessoas consegue e outro não. Eu digo isso com muita facilidade porque eu era essa pessoa que estava sempre com um pensamento negativo, duvidando da minha capacidade, pensando que nunca ia dar certo para mim, que dava certo somente para as outras pessoas. E isso influencia no nosso comportamento, tá? Nós tendemos a fazer escolhas
que não são tão positivas também para a nossa vida. Então, é esse movimento energético que traz para você a sua manifestação de realidade. Então, por isso, é importante que você perceba o seu funcionamento, como eu sou, como eu funciono. E aí você vai partir, conforme a sua necessidade, para uma reprogramação mental. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, nós temos muito mais crenças limitadoras do que crenças fortalecedoras. E essas crenças limitadoras, elas estão ali no nosso inconsciente, ditando as regras do jogo. Um jogo que muitas vezes você quer mudar, mas que você não consegue, porque você está repetindo ciclos sem saber. Então, por isso que eu estou sempre trazendo esses conteúdos aqui para ajudar você na sua reprogramação mental. E seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui para a nossa live. Então, pessoal, não estou vendo os likes de vocês, não estou vendo o coraçãozinho, não estou vendo interação. Vamos compartilhar a live, vamos deixar o gostei, curtir a live, deixar o seu comentário, a sua perguntinha aí, tá bom? E nós vamos seguindo aqui com a nossa live. Eu já vou falar o segundo passo, tá? Que eu comecei já a falar dentro do primeiro, que é perceba os seus sentimentos e pensamentos, como andam os seus pensamentos e seus sentimentos. Por quê? Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele tem energia, ele produz a nossa frequência vibracional energética. Então, em termos energéticos, os nossos pensamentos e sentimentos estão dizendo, eles estão formando a nossa identidade vibracional. É como se fosse o nosso RG vibracional. Então, você precisa ter atenção com relação ao que você está sentindo agora. Você é uma pessoa que tem mais felicidade ou não? Você é uma pessoa que se permite viver momentos de alegria ou não? Isso é muito importante, porque é o seu endereço vibracional, é o seu RG, é aquilo que você passa para o universo. O universo é como se ele colocasse os olhos em você e percebesse você pela sua frequência vibracional. E é exatamente isso que acontece. E o seu pensamento e o seu sentimento está influenciando nesse momento. Então, para você, eu vou até ensinar um exercício para você agora. Como sempre, eu estou entregando mais do que eu falo, né? Então vamos lá. E esse é o segredo também, pessoal. Entregue mais do que aquilo que você prometeu e você verá o milagre acontecer na sua vida, tá bom? Então, pegue um pedaço de papel e escreva todas as palavras que vêm à sua mente, tudo que está norteando a sua mente, aqueles pensamentos, não sei, o que estiver passando aí. E aí, se mesmo que seja coisas negativas, coloca no papel. Coloca no papel esses pensamentos que estão vindo, que não são pensamentos tão legais. E aí você vai ler isso e vai entender o que você está escrevendo nesse papel. No sentido de que você olha e você começa a refletir. Será que é tudo isso mesmo? Será que está valendo a pena eu ficar elaborando esses pensamentos que não são tão positivos assim? Será que isso realmente é o melhor para mim? E aí depois que você fez esse exercício, você vai começar a repensar a sua forma de pensar e sentir, e isso é muito importante. E aí você vai trazendo para sua consciência que você pode modificar isso, que você pode rever esse seu jeito, talvez, automático de pensar. E aí eu vou ensinar o outro lado da moeda. O que você vai fazer? Nessa folha que você escreveu, você, antes de escrever, divide ela em duas. Pode ser nesse formato aqui, né? Pega a folha, divide aqui. Deste lado você escreve todas as coisas negativas e desse outro lado, você, depois que você leu, que você refletiu, você vai colocar imediatamente o lado oposto desse
pensamento que não é bom, que não é legal, que é negativo. E aí você já está treinando. Esse já é um exercício de você treinar a modificação do seu pensamento e do seu sentimento por meio dessa técnica. E aí o que você vai fazer depois? Você vai cortar essa folha ao meio, aquela parte que estava os pensamentos que não eram bons, que eram negativos, você vai queimar essa folha. Se você quiser usar duas folhas também, fique à vontade, pode usar folhas separadas. E aí você vai queimar e vai imaginar que isso está sendo transmutado pelo poder, pela energia da chama violeta de Saint-Germain. Eu adoro trazer essas técnicas para vocês, adoro incluir a espiritualidade, porque nada está separado da espiritualidade. Muitas vezes as pessoas pensam, ela fala de prosperidade, fala de espiritualidade. Falo, porque não está separado. É um engano pensar que não tem a espiritualidade quando nós estamos falando de dinheiro, de posses, de prosperidade no amor, prosperidade na saúde. Sempre a espiritualidade vai estar presente, por isso que nós não devemos deixar a espiritualidade de lado. Então você fez essa técnica, queimou, intencionando que a chama violeta de Saint-Germain está transmutando a todos aqueles pensamentos, aqueles sentimentos em coisas positivas que você já escreveu do outro lado, na outra folha. Você vai ler isso antes de você dormir e, se possível, ao acordar. E aí você vai intencionar que aqueles pensamentos e aqueles sentimentos, eles já estão sendo colocados, conectados em você. Então, esse é um exercício já de reprogramação mental. Você já vai estar reprogramando a sua mente, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você está fazendo um processo, você está indo muito bem e você acredita no processo, acredita em você, só que aí chegam alguns pensamentos intrusos que você não gostaria por conta de algo que aconteceu no seu dia a dia, e aí você tem que estar atento, praticando o vigiar e orar, que eu sempre falo aqui. O vigiar é você estar atento ao pensamento e sentimento. O orar é praticar uma técnica, ouvir um mantra que te eleva as suas energias, ouvir músicas de solfégio que também eleva energia, assistir um filme de comédia, conversar coisas positivas. Então, esse é o praticar o vigiai e orai. Olá, sejam todos bem-vindos. Gratidão pela sua presença. Deixa eu colocar aqui uma mensagem para vocês. Gratidão. Quem for chegando, fiquem à vontade. Deixa eu colocar a mensagem aqui. Opa. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Gratidão pela sua presença. Já coloquei uma mensagem aí para vocês. Agora tá na vez de vocês, no momento de vocês colocarem uma mensagem aqui, uma pergunta, uma conexão. Me conta de onde você está me assistindo, que se você for de outro país, que horas que é no seu país. Aqui nós já estamos em 15 horas e 34 minutos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E seguindo aqui com os 9 passos, nós vamos agora para o terceiro passo, que é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim, a autoestima não tem nada a ver com prosperidade. Eu digo para você que a autoestima tem tudo a ver com prosperidade. Como que uma pessoa vai, por exemplo, ter coragem de criar novos negócios, novos produtos, se ela não tem uma autoestima elevada? Então, a nossa autoestima, ela é muito importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente o terceiro passo é: não se coloque em segundo lugar, em terceiro plano, não se coloque abaixo
de outras pessoas. Não tenha, por exemplo, um sentimento que é muito ruim, que não é nada bom, um sentimento de dó. Você sente dó de você, você chega numa roda de conversas, você começa a falar com as pessoas, se colocando para baixo, se diminuindo, ou se vitimando, né? Se colocando como uma pessoa que é vítima da vida, vítima do destino. E esse pensamento, esse sentimento que eu tinha muito, mas muito mesmo, só me mantinha naquele mesmo local, naquele mesmo lugar, sabe? Aquele pensamento de quem se sente menor, se sente para baixo, que quer chamar a atenção da outra pessoa pelos pontos frágeis. Todos nós temos pontos frágeis, todos. Não adianta dizer que não temos, mas o que a gente tem que fazer é enaltecer os nossos pontos positivos, olhar para esses pontos frágeis, esses pontos que precisam ser melhorados e trabalhar em cima deles a melhoria. Agora, se você chega numa conversa, num bate-papo e você começa a se colocar para baixo, você já está emitindo uma energia para o universo de que você é uma pessoa incapaz, que você não tem capacidade, que você não tem qualidades, que você quer isso inconsciente, tá? Que você quer ser reconhecida pela sua falha, pela sua falta, por aquilo que você não tem, que você chama a atenção das pessoas por aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa trabalhar em você. E não é errado, todos nós temos pontos frágeis. O que não é bacana aqui é você se colocar para baixo, você se colocar menor que as outras pessoas, ou se colocar numa posição de vítima, vítima da vida, vítima das pessoas. Esse perfil de pessoa não cresce. Esse perfil de pessoa não é abundante, não atrai abundância, não manda uma mensagem para o universo de abundância, porque a mensagem que você manda, você recebe de volta. Talvez não exatamente daquele jeito, mas nesses termos energéticos. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos supor que você se coloque numa posição de pessoa vítima da vida. O que vai acontecer quando você está emitindo essa energia de vítima, de uma pessoa que é vítima de tudo, de todas as pessoas? Chegarão pessoas para te manter nesse lugar de vítima. Então, são pessoas que estão vibrando numa frequência igual à sua, só que para que você se mantenha nesse lugar de vítima, essas pessoas que estão aqui, elas vão te trazer situações, elas vão te colocar em situações, em cenários onde você vai fazer mesmo esse papel de vítima, onde você vai ser lesada, enganada, passada para trás, porque você é a vítima. A vítima, então, ela precisa se posicionar como vítima. Aí o universo te manda situações, e não é porque o universo é ruim, não é porque o universo não gosta de você, é porque a sua frequência vibracional está alinhada com essas energias. Então, por isso que é importante que você reveja essas questões, né, e comece a entender que você tem muito mais pontos positivos do que pontos frágeis. E os pontos frágeis precisam ser trabalhados, por isso que entra novamente a reprogramação mental como uma possibilidade para você modificar a sua vida. Então, dentro desse cenário, quando você começa a entender sobre os princípios da lei da atração, você também começa a entender que a sua mente é a sua grande fonte geradora de poder. Então, dessa forma, você precisa entender como você é, como você está, porque você recebe aquilo que você é.
em termos energéticos, tá? Não se coloque em segundo lugar, não pense o tempo todo nas fraquezas ou nas suas fragilidades. Pense o quanto você pode transmutar e transformar essas fragilidades em pontos fortes em você, em pontos positivos. Não olhe para as outras pessoas como se elas fossem melhores que você. Nós estamos caminhando de forma equilibrada, tá? Então, se você está aqui, amanhã você pode estar aqui. Aí essas pessoas ficarão aqui ou não, ou também subirão, mas elas subirão outro nível, ou um nível um pouquinho mais baixo que o seu. Então, não se apegue tanto às pessoas, às situações, porque quando você eleva a sua energia, algumas coisas não virão com você. Aliás, a maioria das coisas ficarão por aqui, tá? Então, ao invés disso, procure valorizar cada aspecto de você, porque são eles, de certa forma, que vão atrair toda a energia que você merece. Então, eleve as suas energias para você atrair positividade. Se conecte com energias positivas para você receber energia positiva. Faça um investimento em você mesma, invista no seu bem-estar, no seu autoconhecimento, busque novos horizontes e, caso se for preciso, mude a história da sua vida. Muitas vezes o começo pode ser desafiador, mas depois que você dá os primeiros passos, não tem quem segure você. Ninguém pode parar você, ok? Espero que você esteja gostando. Comenta aí para mim o que você está achando do que eu estou trazendo hoje. E vamos seguir aqui. 4. O nosso quarto passo, que está ligado ao primeiro. Transforme os seus pensamentos. Eu nunca coloco aqui, hoje eu estou colocando separado, mas não está separado, tá? Pensamento e sentimento, eles estão intimamente ligados e conectados. O seu pensamento vai produzir o seu sentimento, e é isso. Então, por isso, transforme os seus pensamentos, que os seus sentimentos serão transformados em conjunto, tá? E vou dar um exemplo aqui da sua vida prática. Vamos supor que você está procurando uma oportunidade de trabalho. E aí você vai pensar, como é difícil encontrar emprego, e como é isso, como é aquilo. E às vezes quando você encontra uma outra pessoa que está conectada com aquele primeiro passo que eu trouxe aí, depois você vai assistir se você chegou agora, e aí a pessoa fala assim, nossa, é péssimo, tá muito difícil, em São Paulo é muito difícil, no Rio de Janeiro, nossa, como é difícil. E aí vocês ficam nesta conversa alimentando esse pensamento. Isso não é legal. Então, cuida do teu pensamento, que o seu sentimento vai junto também, tá? Então, quando você for sair para procurar um emprego, você vai pensar positivo, você vai dizer assim, eu me preparei, estou preparado para assumir esta vaga de emprego que está na empresa X. Ou meu currículo é um currículo muito bom, eu estou preparado para trabalhar, a qualquer momento eu serei convocado. Então é diferente. Então é isso, o seu pensamento ele precisa estar alinhado, conectado. Então se você for quando você for fazer pesquisas para encontrar vagas ou enviar seu currículo, você já muda a sua atitude, você já intenciona que a pessoa que for pegar o seu currículo, ela já vai se interessar pelo seu currículo, porque você tem todas as características, todas as qualidades para preencher aquela vaga naquela empresa, porque vai ser bom para você e para a empresa. Uma outra coisa muito importante na lei da atração é que você não deve pensar somente em você. Pense em você, mas pense nas outras pessoas. Pense que a empresa vai te contratar e vai ser uma contribuição de mão dupla. Você vai contribuir para a empresa e a empresa vai contribuir para você. Então veja quantas coisas maravilhosas você pode perceber nesse processo, tá? E
Coloque motivação, motivação naquilo que você busca para você. Você tem objetivos, então coloque motivação, coloque positividade e mude o pensamento para que você atraia aquilo que você pensa e sente. Você também pode trabalhar de uma forma a direcionar a energia da sua mente, que é o que eu estava falando, para aquele alvo, aquilo que você quer aconteça. Então você vai fazer o quê? Você já vai visualizar você indo até o processo seletivo, participando do processo seletivo, respondendo as perguntas de forma bem-humorada, de forma leve, tranquila, vai se imaginar sorrindo, o entrevistador ou a entrevistadora sorrindo para você, vocês conversando de forma amistosa, ele gostando de tudo que você está falando. Visualize também você recebendo a ligação ou recebendo o e-mail avisando que você foi a pessoa selecionada. Normalmente a maioria das empresas ligam avisando, né? Então faz tempo que eu não participo de processo seletivo, não sei mais como está funcionando agora, mas na minha época, inclusive eu já trabalhei na área de recursos humanos com recrutamento e seleção, e nós fazíamos o contato do candidato selecionado por telefone. Então já, se for assim que está o processo, já faça a visualização da pessoa te ligando e te dando os parabéns. Parabéns, você foi selecionada, nós gostamos muito do seu perfil e você está dentro da nossa empresa. Então faça esse processo. É um processo que vai ser bom para você. E de repente, talvez na sua cabeça venha uma pergunta assim: tá, eu vou passar. E as outras pessoas, como ficarão? As outras pessoas encontrarão as vagas conforme a frequência vibracional delas. Você pode até incluir as outras pessoas nos seus pensamentos também, na sua visualização. Você pode dizer assim: recebi a vaga, eu estou muito feliz, e as outras pessoas foram direcionadas para outras vagas de outras empresas conforme o perfil de cada pessoa. Então, você pode também direcionar esse pensamento para outras pessoas, tá? Então, deixa eu tomar uma água aqui. Então, você começa a fazer esse processo e já fica atento às oportunidades que vão surgindo, tá? E muitas vezes as oportunidades não são da forma tradicional. Às vezes vai acontecer de forma que você nunca imaginou. Por isso, nós temos que baixar cada vez mais as barreiras e expandir a nossa consciência para receber mais e mais e mais do universo. Porque o universo tem diversos jeitos de trabalhar, diversas formas de trazer as coisas para a gente. Então não fique preso aos métodos tradicionais. Abra os seus olhos, os olhos físicos e os olhos espirituais, tá? A lei da atração está funcionando o tempo todo, talvez você não tenha percebido. A lei da atração está funcionando aqui e agora. Talvez você fez uma oração e esse vídeo chegou para você. Talvez você estava pedindo uma ajuda e o universo ouviu e vai colocar esse vídeo nas suas mãos. Deixa um comentário aí depois, porque essa live vai se tornar um vídeo. Vou deixar salvo aqui, ok? E vamos seguindo aqui. Nesse domingo maravilhoso, eu tenho certeza que esse vídeo chegará para você e você só tem o compromisso de deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, claro, me seguir aqui, já se inscrever no canal para você receber tudo que eu estiver trazendo aqui. Vamos seguindo aqui. 5. Cuidado com algumas artimanhas em alguns períodos, tá? Por quê? Que eu tô falando isso? Porque mesmo você estando com a sua energia, aliás, você está num momento que às vezes podem vir pensamentos na sua cabeça que pode parecer que está tudo parado, que não está acontecendo nada, mas está.
Talvez tenha coisas que não possam acontecer naquele momento, e aí você tem que esperar o momento certo, o momento adequado. Então, por isso que não reclame, mesmo que aquilo parece que está demorando muito, ou está emperrado, está parado. Não é, ele está sendo maturado para chegar para você, o processo maturado e você preparada, sendo preparado para receber. Então, às vezes, por isso pode parecer que está demorando, tá? Então, mantenha a sua atitude positiva de que aquilo já é seu, de que aquilo já está na sua vida. Se posicione como alguém que já recebeu e siga desta forma, tá? Então, agindo dessa forma, você vai gerar transformações na sua vida, transformações que você busca, que você deseja, que você quer. Então, em alguns momentos podem surgir essas provações, mas essas provações também são para a sua evolução, para que você se conheça mais, para que você se transforme mais, para que você entenda que tem momentos que coisas precisam ser maturadas, você precisa ser preparado, ok? Deixa eu ver aqui, Tiago Moreira. Olha que legal. Eu li do lado de cá porque fica mais fácil para mim, tá, Tiago? Boa tarde, estou manifestando minha futura esposa, meu emprego e um processo que está na justiça. Parabéns, parabéns, Tiago. É isso aí. Já faça a visualização. As dicas que eu dou aqui também ajudam muito. E aí eu vou te dizer uma coisa. Talvez você já esteja fazendo isso, mas se você não estiver, já faça. O que você vai fazer? Para a manifestação da sua esposa, por exemplo, você vai manifestar tudo aquilo que você deseja nela e tudo aquilo que você tem para entregar, porque como tudo na vida, a gente recebe e a gente doa, recebe e doa, recebe e doa. Isso é muito lindo, o universo funciona dessa forma. Então você já visualiza ela te entregando e você também entregando convivência, parceria, amor, conexão, entendimento, harmonia, você ajudando ela te ajudando, e é assim que as coisas caminham. Sou de Recife, olá, gratidão, abraço Tiago, abraço para você e abraço para todos de Recife, Pernambuco, gratidão, sejam todos bem-vindos. E aí, como está aí em Recife? Está chovendo, está calor, está fresquinho? Aqui na minha região, eu sou da região de Ribeirão Preto, está seco e calor, não está chovendo faz muito tempo. Infelizmente, nós temos experienciado situações de queimadas e isso não me agrada nem um pouco, porque nós estamos perdendo muitos animais, sabe? É uma coisa assim devastadora, uma situação muito delicada, mas vamos manter o nosso pensamento positivo, a nossa conexão com as bênçãos do universo, para que venha a chuva e que que os animaizinhos consigam ter alimento, porque nós já perdemos muitos animaizinhos dentro da queimada e também por fome. Então que agora venha a chuva, tá? Fiz um parêntese aqui porque esse é um assunto muito delicado e que precisa mesmo de ajuda, tá? Calor de rachar é aqui também, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, né? Muitas vezes vão surgir alguns tipos de provações e aí as pessoas ficam nesse emaranhado, né, das provações, achando que nunca vai mudar, que nunca vai melhorar, e aí entra num ciclo de ansiedade e reclamação.
Quando a pessoa entra nesse ciclo, ela já quebrou totalmente o processo de manifestação. Ela tem que ir lá e começar. Se ela estiver fazendo uma técnica, por exemplo, ela tem que parar a técnica, ir lá e começar a técnica do zero. Mas antes de começar a técnica, eu sugiro que a pessoa faça as reprogramações e depois vai fazer a técnica energética da lei da atração, ok? Não fique preso nesse emaranhado, né, dessa situação de provação, porque você tem que colocar na sua mente que é momentâneo, que é passageiro, que isso é um processo, um período de maturação, que você pode vencer cada um desses obstáculos, que a esperança é algo que já está em você e que de repente pode ser modificado lá na frente. Então, não foque na dificuldade, não foque no problema, não fique preso em algo momentâneo, passageiro, tá? Se você necessitar, peça ajuda para alguém que você confie muito ou para um profissional da área, ou venha aqui no canal fazer as reprogramações, as técnicas que eu ensino, ok? Deixa eu ver aqui. Posso fazer a lei da atração repetindo várias vezes com caroços de feijão ou não há necessidade? Tiago, eu não entendi muito a sua pergunta, mas assim, eu não sei se você está falando dos mantras, de ficar repetindo mantras, tá? A lei da atração, ela é algo que está relacionado com muitas coisas, tá? Uma reprogramação mental pode ser uma técnica, uma ferramenta da lei da atração. Uma mudança de pensamento pode ser uma técnica da lei da atração. A lei da atração é uma lei que diz que tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, nós estamos atraindo. Agora, existem técnicas que tem um período para você fazer, você faz aquela técnica, e depois que você fez, você vai soltar, você vai entregar para o universo, porque você já fez o processo que precisava fazer, você já sabe que aquilo já é seu, só está chegando. E aí, o que você vai fazer? Você vai agir como se aquilo já estivesse na sua vida. Por exemplo, você está aí fazendo o processo de manifestação da sua esposa. O que você vai fazer? Você vai agir no seu pensamento, no seu sentimento, como se ela já estivesse aí do seu lado. Então, como seria? Eu estaria conversando com ela, eu estaria me preparando para a gente ir ao cinema. Então, sinta as emoções como se essa pessoa já estivesse do seu lado, como se vocês já estivessem assistindo esse filme juntos. Se você for no cinema, você já imagina ela do seu lado. Se você for assistir na sua casa, imagina que ela está ali do seu lado assistindo. Qual seria a sensação, a emoção? Quais as coisas que vocês iriam conversar, vocês estariam dizendo? Entendeu? Então a técnica, ela é por um período. Aí nós temos os mantras, por exemplo, não sei se eu entendi a sua pergunta. Aí os mantras, existem os... Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui, ó, é um japamala. É um japamala. Esse japamala tem 108 contas. E aí você pode utilizar esse japamala para recitar mantras, por exemplo. Algumas pessoas falam de recitar Ho'oponopono 108 vezes. Eu não tenho nada contra quem fala sobre isso. O jeito que eu aprendi com as pessoas que são os criadores, eles não falam de você utilizar um japamala. Não estou dizendo, não tenho nada contra quem ensina, quem fala que pode fazer. A única coisa que eu diria para você que faz técnicas, a técnica precisa ser leve para você. Às vezes você está num processo de ansiedade e você fazer 108 vezes vai te deixar angustiada, angustiado, incomodado. E isso, por si só, já corta o processo. Então, eu diria para você, faça 7 vezes,
faça múltiplos de 9, faz 9 vezes. O número 9, na numerologia, né? Ele tem, o 9 não é aqui, o 9 é aqui, eu acho, aqui. O 9, ele tem uma potência, aqui é o 27, que é múltiplo de 9, 7 mais 2, 9. Ele tem uma potência, é um número muito próspero, por quê? Porque ele ajuda você a encerrar ciclos e iniciar novos ciclos. Então, se você fizer uma repetição de mantra ou de Ho'oponopono, seja lá o que for, por 9 vezes, com bastante fé, se conectando, se entregando àquele momento, tem efeito, tem muito efeito. Você não precisa fazer 108 vezes. E eu acho que você tá usando os carocinhos de feijão para você utilizar como conta, né? Você está contando cada um dos seus carocinhos de feijão. É uma forma, é uma estratégia que você utilizou e tá tudo bem. Se para você faz sentido, se você se sente bem, use, é isso. Fazer técnicas também tem a ver. Eu até fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso. E depois ele vai sair aqui no YouTube também, sobre a leveza dos processos, sobre a questão da alegria, do confiar, do acreditar e da necessidade de ser leve e da intuição. Então, se você está fazendo um processo, ali uma técnica, e vem uma intuição e diz assim para você, faça mais 2 vezes. Aí, porque eu falei que era para fazer 9, aí veio a intuição, faz mais 2. Você não faz porque você acha que está errado. Não, siga a sua intuição. Nós temos conexões, todos nós somos seres espirituais. Todos nós temos conexões e essas conexões dizem muito a você, dizem respeito a você. Se veio a intuição, faça. Mas precisa ser leve, porque se for pesado, não vai funcionar. Mas para você fazer 108 vezes de repetição é leve, faça, tá bom? É isso, é sobre isso que eu quero dizer para você. Vamos ver aqui, o Thiago tinha comentado alguma coisa, apagou, era sobre Japamala mesmo. Ok, eu acho que, bom, espero de coração ter respondido a sua pergunta, não ter ficado dúvidas, mas se ficou, Thiago, pode perguntar, pode comentar, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui então. Eu já até falei sobre isso, mas vamos repetir porque é bom repetir. Vamos para o passo, 6, não é 8. Para o passo 6. E não era 8, era 7. Nossa, que confusão. Passo 6. Pratique a visualização dos seus desejos. Nossa, isso é muito bacana. É a parte mais gostosa da lei da atração, dessas técnicas que nós utilizamos, tá? Que é a visualização. A visualização dos seus desejos, ela é algo que ajuda a acelerar o processo de manifestação de realidade. E quando você visualiza e você coloca sentimento, não tem para ninguém. A união do pensamento com o sentimento e o uso da sua tela mental, que é a sua visualização, não tem para ninguém. É assim potencializado ao máximo. Então, aquilo que você escolhe para você, quando você vê, quando você visualiza, quando você se vê dentro daquela realidade, quando você se vê dentro daquele cenário, sentindo todas as emoções, isso se torna a realidade mais rápido. E aí, o que é você sentir? Sentir tudo, sentir os mínimos detalhes, sentir a temperatura do local, sentir a energia do ambiente, de preferência uma energia positiva. O que as pessoas falam, você vai imaginar que as pessoas estariam falando com você. A sua reação
diante desse cenário. A temperatura está quente, está frio, as pessoas estão sorrindo, estão alegres, estão conversando com você. Você está numa casa, você está numa praia, você está numa montanha. Sinta a brisa, o ar tocando a sua pele, a temperatura, o calor na sua pele. Quanto mais detalhes nessa visualização, que nós chamamos de visualização criativa, mais energia você coloca. E quanto mais energia você coloca, mais potência você dá para isso. E quanto mais tempo você consegue sustentar essa imagem com esse sentimento e com todas essas conexões que eu falei para você, mais potencializado fica e isso se torna manifestação, né, na sua vida mais rápido. Isso se manifesta com mais rapidez, tá? Então visualiza tudo, todos os detalhes, tá? Então se você... Deixa eu tomar uma aguinha. Então já vai imaginando o local que você escolhe, a vida que você gostaria, do jeito como você imagina que ela seria. Por exemplo, você quer ir para uma praia, imagine que como você vai chegar na praia, todos os mínimos detalhes, o calor do sol no seu corpo, a sensação de bem-estar dos seus pés tocando a areia. E como eu disse, não é somente você imaginar, visualizar, é você imaginar, visualizar aquilo já concretizado e sentir as emoções e as sensações, utilizando o máximo dos sentidos para potencializar o poder da sua mente, ok? Deixa eu ver aqui. Era sobre Japamalas, muito obrigado pela explicação. Que bom que ficou tudo claro aí. Agora, nós vamos entrar no 7º passo, ok? Esse 7º passo é como se você estivesse pegando o seu sonho, o seu desejo, aquilo que você escolheu para a sua vida e você jogasse bem na sua cara. É mais ou menos isso, né? Jogasse na sua face. Que é o quê? Você vai fazer o quadro de visualização. Você vai recortar imagens, né? Imagens daquilo que você deseja e vai colocar o seu rosto, a sua foto, não sei, como você quiser aí. Só que esse quadro de visualização, esse quadro de visualização, para complementar a visualização criativa, você vai deixar ele num local visível da sua casa. E isso daqui é uma dica de ouro que não vejo as pessoas falando na internet. Deixe esse quadro de visualização num local onde somente você veja. Não é por egoísmo, porque muitas vezes as pessoas que vão visualizar aquilo vão duvidar de você, vão achar que você está louca, louco, que aquilo ali são devaneios. Então, de preferência, guarde isso em segredo, porque quanto menos energia de dúvida vier, melhor para você, tá? Deixa eu ver o que você comentou aqui. Tá, olha, eu entendi o que você falou aqui. Lógico que o pensamento negativo, ele é uma coisa que não é boa, não é bacana. Mas também sei que ao longo do dia nós somos invadidos por energias que não são bacanas, porque você está se relacionando com pessoas, você está no seu trabalho, e às vezes dá algum tipo de interferência nessas comunicações, nesses relacionamentos ao longo do dia. Ou até mesmo você recebe uma notícia que não é bacana e isso vai influenciar em você. O que a gente quer dizer aqui, que o máximo de tempo que você conseguir manter-se em pensamento positivo, em energia elevada, é melhor. Mas aconteceu alguma coisa que mexeu com você, aquilo vai interferir na sua energia daquele momento.
Se você já entregou o seu pedido, se você já fez seu exercício de visualização e você entende que aquele momento que aconteceu, você ficou ali mexido, você corrige isso, não tem problema, você vai corrigir. O que pega mesmo é quando você se mantém dias dentro dessa energia, meses, anos, porque muitas vezes nós fomos reprogramados com pensamentos, por exemplo, de baixa autoestima, e a gente alimenta isso por anos, entendeu? Então, se você hoje está nesse processo e você já sabe que você está com a energia baixa, você vai imediatamente buscar formas, jeitos de sair desse cenário. Eu não sei se eu expliquei direitinho, entendeu? É uma questão de escolha. O que você está escolhendo? Qual a energia que você está emanando todos os dias? Um dia ou outro você oscilar, é normal, você é ser humano. Você só não pode alimentar aquilo por muito tempo. Eu acho que é isso, tá? Então, voltando aqui, eu estava falando aqui do quadro de visualizações. Você vai fazer esse quadro, você vai recortar imagens relacionadas àquilo que você deseja, e quando for pessoas, você vai colocar o rosto, o seu rosto no rosto daquela pessoa. Você recorta uma foto sua e coloca a sua foto no lugar daquela pessoa e deixa esse quadro de visualização num local onde você possa ver todos os dias, de preferência que só você que veja, pela questão da dúvida do outro, tá? Não que você seja algo egoísta, é simplesmente para você não se contaminar pela energia da dúvida do outro, tá? Porque a sua dúvida, ela quebra o seu processo. A sua dúvida dentro do seu processo, dentro da sua técnica, quebra. Aí você vai ter que fazer de novo a sua técnica, ok? E aí, todas as vezes que você passar por aquele quadro, você visualizar aquele quadro, você vai sentir aquela alegria de que aquilo já faz parte da sua vida, de que aquilo já é seu, colocando sempre as boas energias nos seus objetivos. E aí você vai sentir essa vibração retornar para você, de que aquilo já está na sua vida, de que aquilo já é real, que você é aquela pessoa. Boa pergunta, Tiago. Existe um tempo ou data para o processo de criação de realidade? Sim e não. Legal, né? Responder assim, sim e não. Na verdade, vai depender da sua energia, o quanto você está disponível, disposto para receber. Quanto maior a sua capacidade de receber, mais rápido chega. Ou existem coisas, processos que precisam de um tempo de maturação. E aí esse tempo é diferente para cada pessoa, diferente para cada processo, tá? Então, pode ser que você receba muito rápido e pode ser que demore um pouco, conforme a sua capacidade de receber. E a nossa capacidade de receber está intimamente ligada às crenças de merecimento ou não merecimento, se é que você me entende. Então é isso, tá? É nesse sentido. E vamos seguindo aqui. No 7, né? Eu estava no 7. Agora nós vamos para o 8º passo. Escreva tudo que você deseja. Isso é bem bacana e eu vou dar mais uma dica aqui. Utilize papel, folha de papel em branco e utilize lápis. Sempre é preferível que você utilize lápis, ok? Porque o lápis ele já é um elemento da natureza, né? A madeira é da natureza, o grafite que vem dentro é da natureza, é elemento da natureza. Então, elemento da natureza,
mínimo modificado, vamos dizer assim. Sempre vai existir uma modificação, mas o lápis te conecta melhor com o universo, com essas conexões aí. E aí você vai escrever sempre no tempo presente, como se você já estivesse vivendo aquilo, na alegria. Por exemplo, você quer um carro, você vai já escrever: gratidão universo pelo meu carro maravilhoso, exatamente do jeito que eu sonhei, na cor maravilhosa, no modelo que eu desejo, no melhor modelo possível, porque também existem questões onde você limita muito. Quando você limita muito, você também não como se você estivesse querendo estar no controle. Estar no controle não é bom, porque às vezes você limita tanto e o universo iria te entregar algo muito melhor, mas você está bitolado naquele negócio, naquela situação. Não, tem que ser o modelo tal, na cor tal. Não, deixa o universo agir. Ele nunca entrega menos. Isso é muito importante. Não precisa ficar no controle, porque o universo nunca vai entregar menos do que você merece. Sempre será mais do que você sonhou, mais do que você ousou imaginar. Ok? Então, outra coisa também que a gente precisa ter consciência é: eu realmente preciso disso? É algo que vai trazer contribuição para mim e para o todo? Porque às vezes a gente quer alguma coisa por puro ego, e aí você nem precisa daquilo. Então, faça o pedido de algo que você realmente necessita, que você precisa, que vai te ajudar e que indiretamente possa também ajudar a outras pessoas. Essa é a máxima do universo. Também é uma das leis da atração. Você receber, mas você também entregar. Como o que eu recebo também pode contribuir para o outro. Isso é muito maravilhoso, tá? E quando você estiver, por exemplo, imaginando a sua esposa, você vai também dizer assim que ela, estando na sua vida, vocês dois se equilibrando, né, se conectando de uma forma abençoada, maravilhosa, amorosa, você vai estar bem e você vai passar esse bem para o mundo, para outras pessoas. E é assim que funciona. Então, nesse sentido de você receber e doar, receber e doar. Então o universo te entrega, mas ele também quer que você entregue algo para alguém. Você entregando a sua alegria, você está modificando a energia do universo, você está ajudando pessoas com a sua alegria, tá bom? E o controle, né? Só um parênteses, uma inspiração que me veio aqui: o controle dentro desses processos de lei da atração só significa uma coisa, significa dúvida. Se você está querendo controlar essas coisas, é porque você está duvidando, não está acreditando. Tem alguma coisa em você que faz com que você não acredite. Então precisa reprogramar a mente nesse sentido, ver aí qual é a sua crença. Qual é a crença que está agindo para você querer controlar as coisas do universo? Não tem controle, ok? E o nono passo é sonhar. Você pode sonhar, você pode sim ter o seu sonho, mas você também precisa de alguns outros pontos aqui. Você precisa estar com a consciência expandida, baixar barreiras, entender as mensagens do universo. O universo está se comunicando conosco o tempo todo. Às vezes você está lá na sua conexão com o seu pedido e o universo está te mandando sinais e você não está vendo. Filmes, pessoas, músicas, vídeos, internet te jogando coisas e você não está entendendo. Então precisa entender para você também dar o próximo passo, ir para a ação na hora certa, no momento certo. Porque as oportunidades podem chegar e você pode estar deixando passar essa oportunidade porque você não está indo para a ação, ou porque você está com muitas barreiras, ou porque a sua consciência ainda está fechada. E quando eu digo expandir a consciência, é entender que as coisas nem sempre virão como você imagina. Às vezes você
quer um carro e você acha que só vai vir o carro para você o dia que você comprar o carro, mas o carro pode chegar de outra forma, você pode ganhar o carro num sorteio, numa rifa, alguém pode te presentear, você pode ser facilitado, às vezes você vai comprar um carro, não tem o dinheiro todo, e aí você acha que nunca vai conseguir, aí chega uma pessoa que está precisando, sei lá, ela vai viajar para outro país, ela tem aquele carro e ela sabe que aquele carro ficar parado vai deteriorar, aí então ela te oferece, olha, vou te vender parcelado no cartão de crédito, sei lá, parcelado no cartão, em 3 cartões, você tem mais de um cartão, aí a pessoa parcela um valor nesse cartão, nesse aqui, nesse. Aí se você fosse comprar na loja, você ia pagar muito mais juros, com essa pessoa você vai pagar menos juros, sabe? Então expanda a sua consciência, as coisas não vão chegar do jeito que você imagina, porque isso também é controle. O universo pode te mandar de diversas formas, não é só por meio do seu agir, não é só por meio do seu dinheiro. Às vezes o universo vai te entregar, e para isso você precisa o quê? Baixar as barreiras, acreditar que o universo vai mover mundos e fundos para aquilo chegar para você, mas você precisa estar preparada, preparado, saber que não vem do jeito que você imagina. Pode vir? Pode, mas pode vir de inúmeras formas. Então expanda a consciência e baixe as barreiras. Deixa eu ver o que o Thiago colocou aqui. A lei da atração funciona para quem precisa ou necessita, ou ela trabalha independente da situação? Nossa, que pergunta! Que pergunta maravilhosa! E eu fiz um vídeo hoje lá no TikTok. Se vocês não me seguem no TikTok, depois eu vou deixar aqui o meu link aqui para vocês se cadastrarem lá no TikTok. Esse vídeo que eu fiz no TikTok, ele vai sair aqui no YouTube, mas vai sair mais para frente, não sei quando. Mas já está no TikTok caso vocês queiram ver. E eu falei justamente sobre isso. Olha que interessante. Eu espero que eu responda a sua pergunta e que vai ajudar também outras pessoas. Deixa eu até tomar uma água. Se você está muito, mas muito preso na necessidade de algo, significa que você está vibrando na consciência da falta. E se você está na consciência da falta, o que vai voltar para você é a falta. Muitas vezes as pessoas ficam batendo martelo. Vou falar em forma de analogia. Fica batendo martelo numa questão específica. Aí, de repente, ela fala, puxa vida, cansei de ficar batendo nessa tecla aqui, não vou mais pensar nisso, não quero mais nem saber disso. Aí aquilo pula no colo dela. Por quê? Porque ela deixou de vibrar na frequência da falta. O universo entrega para quem é abundante, o universo entrega para quem já tem. Olha que loucura, parece louco isso, parece até injusto, mas é no sentido de quem já tem aquilo na frequência vibracional. Eu espero que eu tenha colocado de uma forma que dá para você entender, porque é contraditório, é estranho, parece confuso, mas é tão simples que parece confuso. Quando você fica muito no controle, o controle afasta as coisas, porque você está vibrando na falta, na consciência, né, uma inconsciência de quem não tem. E quando você já entra naquela frequência, naquela realidade, porque nós vivemos múltiplas realidades, nós estamos aqui na 3D, na terceira dimensão, e quando você eleva a sua frequência vibracional para a frequência vibracional do seu sonho, e você já sabe que aquilo já é seu,
e que você se conecta com aquilo de uma forma tão profunda, tão amorosa, tão sem interferências, aquilo chega para você quase que naturalmente. Sabe aquele momento que as pessoas falam, recebi um milagre? É quase parecido com isso. Então, a lei da atração tende a funcionar mais para as pessoas que, entre aspas, não precisam. Não precisam porque elas já se sentem donas de tudo, já se sentem pertencentes a tudo, já se conectam com tudo. E a lei da atração tende a funcionar para todo mundo, só que conforme a frequência que você emite. Se você emite a frequência da falta, você recebe falta. Se você emite a frequência de quem já é todas essas coisas que você sonha, você recebe. Eu não sei se ficou confuso para você que está me assistindo aqui, você que vai me assistir lá na frente, mas é isso. Quanto mais você bate na tecla de que você quer algo, menos aquilo chega para você, porque você está vibrando na frequência da falta, na frequência da escassez. Porque a lei da atração sempre funciona. Funciona para a falta e funciona para a abundância. Entendeu? Eu acho que espero que eu tenha facilitado aqui, que eu tenha respondido a sua pergunta. A lei da atração trabalha de forma independente, ela está funcionando sempre. O que precisa ser visto é seu posicionamento energético, a sua frequência vibracional, a sua expansão de consciência, a sua capacidade de receber, a sua capacidade de se conectar com essa energia poderosa, a sua capacidade de entender que quando você almeja alguma coisa, você sonha aquilo, aquilo já está aqui, ó, nessa frequência. Você só precisa subir uma frequenciazinha, uma ou duas ou três, não sei. É isso. Que bom que você falou. E eu falei do professor Hélio Couto nesse mesmo vídeo do TikTok, tá? Depois eu vou deixar esse vídeo salvo, vai lá e comenta, se caso você queira ter o meu TikTok, comenta nesse vídeo Ai, saiu um acento errado aqui, mas não tem esse acento. Deixa eu colocar o nome do vídeo aqui. Essa live vai ficar salva com esse nome. Depois você vai lá, comenta nesse vídeo que vai ficar salvo. Quero o seu TikTok, que eu vou deixar meu código lá para vocês entrarem e ser pelo meu código no TikTok. E eu falei nesse vídeo também sobre o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto, ele está sempre funcionando, ele está sempre falando sobre essas conexões de outras dimensões, e ele fala de uma forma muito sutil, porque se ele fosse falar exatamente, ninguém ia entender nada. Se ele fosse falar na literalidade, como as coisas funcionam, ninguém ia entender nada. E ele fala de forma muito facilitada sobre RH. Eu tenho cursos do professor que eu faço, ele é muito bom. E sobre a ressonância harmônica. Ai, gente, peraí que a minha garganta. Sobre a ressonância harmônica, a ressonância harmônica é um instrumento da mecânica, é um instrumento da física quântica. A ressonância harmônica é uma forma de mecânica quântica. E eu acho muito bacana, só que não são todas as pessoas que estão preparadas para fazerem, não são todas as pessoas. Eu mesma faço a ressonância harmônica. Num momento aí, se vocês quiserem, comentem aí, digam para mim. Fale sobre ressonância harmônica. Não vai dar para falar aqui do meu processo de ressonância harmônica, mas eu faço um vídeo falando
sobre o meu processo. Eu ainda faço a ressonância harmônica. O que eu posso dizer para vocês a ressonância harmônica é isso, é uma ferramenta da física quântica e quando você está fazendo ressonância harmônica, você está utilizando da mecânica quântica. E aí as coisas vão movimentando, tá? Como mais eu vou explicar a ressonância harmônica? É como se fossem portais que fossem se abrindo para você conforme você permite, porque a ressonância harmônica pode ser algo que você vai ficar patinando também. Então, se você permite, ela vai abrindo portais quânticos e você vai acessando mais e mais e mais informações, desde que você permita, desde que você queira. E até chegar a um ponto de que você pode pensar que talvez você nem precise da ressonância harmônica, mas eu ainda não estou nesse período. Eu estou curtindo a ressonância harmônica, vamos dizer assim. Mas a ressonância harmônica é uma ferramenta para que você desperte o co-criador que já existe em você. Mais ou menos isso. Mas você vai criar também coisas que talvez você não deseja. As coisas ficam talvez um pouco mais potencializadas. As ressonâncias, as primeiras, talvez você patine mais ou não. Aí depois as outras você começa a entender que não é para você lutar contra, não é para você controlar, não é para você ficar retendo, segurando as coisas. Ele fala, né? Solta, 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 solta. Mas o nosso ego não quer deixar a gente soltar, então a gente fica lá querendo controlar as coisas. É mais ou menos isso. Mas um dia aí, se vocês quiserem, eu também faço um vídeo falando sobre a ressonância harmônica, tá bom? Pessoal, nós chegamos, acho que ao final do vídeo. É isso, né? Você vai trabalhar a ação, tá? Então, a ação conectada com a lei da atração, com o seu sonho. Sonha, mas também se conecta com a realidade. Por exemplo, se você quer mais prosperidade financeira, você pode mentalizar esse seu objetivo, né, de querer mais prosperidade financeira, e você vai também começar a mentalizar ou visualizar ou fazer um plano de conquista. Como você pode fazer isso se tornar realidade na sua vida? E antes de dormir, você também pode fazer essas conexões com a espiritualidade, com o universo, com o cosmos, com o todo, para que você receba sonhos onde você tenha inspirações de como você pode colocar esses planos de ter mais prosperidade financeira em prática. Então, existem várias formas. E aí, tudo isso você já visualiza como realidade na sua vida, você já mentaliza, já vê o sonho realizado, o sucesso já fazendo parte da sua vida. E vai repetindo esse processo todas as noites. E aí você vai receber exatamente aquilo que você visualizou, que você mentalizou, que você se conectou. O tempo é diferente para cada pessoa, é conforme a sua capacidade de receber ou o quanto você já conseguiu baixar as crenças ou transformar as crenças limitantes em crenças fortalecedoras. É isso, pessoal. A live está terminando. Olha, fiz 1h e 13 minutos de live. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui comigo ao vivo. Agradecer a todas as perguntas do Thiago. Thiago, se você tiver mais perguntas, depois volta nesse vídeo, vai lá, deixa mais perguntas e eu respondo com o maior prazer. Eu acho que é isso, só agradecer, gratidão. Eu vou deixar essa live salva, é uma aula, esse vídeo é uma aula paga que você está recebendo gratuitamente. Então,
Equilibre o receber. Uma coisa que acontece muito, que as pessoas querem muito receber, mas elas não equilibram o receber. Você recebe, você doa. Aqui, como você vai doar? Você vai doar assistindo o vídeo até o final, deixando seu comentário, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, se inscrevendo no canal. Nós temos aí o Seja Membro, você pode se tornar um membro do canal. Eu não sei se eu tenho o Super Chat aqui. Super Chat eu tenho, não é o outro. Super Valeu, que é o Valeu, que quando você gosta muito, você vai lá e faz uma doação em um valor financeiro para o canal. Eu acho que eu não tenho esse Super Valeu. Mas se apareceu aí para você e você sente no seu coração, faça. Porque na vida não é só receber, é doar também. Então você recebe e você doa, porque senão fica em desequilíbrio. Você só recebe e não doa. Aí as coisas começam a travar na sua vida e você não sabe por quê. E não é só para mim. Estou falando isso de você doar para outras pessoas, ajudar a entidade da sua cidade. Pode ser a entidade ONG que ajude pessoas, que ajude animais, que ajude as florestas, que ajude as plantas. Se você não consegue ajudar essas ONGs com financeiro, ajude com a sua força, com o seu trabalho. Se você não consegue ajudar com o seu trabalho, faça uma boa ação para uma pessoa na sua casa, na sua vida, na sua rua. Na sua casa você já faz, né? Mas faz na rua para alguém. Conversa com alguém, fala alguma coisa positiva se você não tem o dinheiro. Reforça as qualidades de alguém. Isso também é doar alguma coisa para alguém. Doe aquilo que você tem. Mas nunca deixe de doar, porque só receber vai ficar em desequilíbrio, ok? Gratidão por todos que estão aqui, por todos que vão assistir esse vídeo lá na frente. E é isso, pessoal. Gratidão, abraço de luz. A gente se vê então no próximo vídeo ou nas próximas lives. Tchau!